Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, a mídia nesta semana. O comercial da cerveja Devassa não era mais apelativo ou mais erótico do que a praxe nesse tipo de publicidade. A presença da modelo granfina americana, Paris Hilton, funcionou como chamariz para uma ruidosa intervenção do CONAR, o Conselho de Autorregulação Publicitária, impondo limites à sua exibição. Tudo indica que o CONAR pretendia lançar no mercado político o conceito da autorregulação para contrapô-lo às ideias de controle social muito em voga. As duas opções são legítimas e podem conviver, mas a autorregulação só é válida quando atende às demandas do resto da sociedade. A proibição do comercial foi inócua e saiu pela culatra. Em vez de valorizar a autorregulação, mostrou o quanto ela é ineficiente. A direção do mais importante jornal do Espírito Santo, a Tribuna, alegou problemas técnicos para explicar a supressão, no último domingo, da violenta denúncia do jornalista Hélio Gaspari contra abusos e violações dos direitos humanos praticados pelo governo de Paulo Artum. A Tribuna é um jornal moderno, bem equipado. A desculpa de falha técnica é uma balela inaceitável. Desta vez, os censores foram pegos em flagrante e a repercussão foi grande. Certamente vão voltar atrás. A censura só dá certo quando ninguém reclama. Censores têm horror à publicidade. Uma nova questão está sendo discutida nas redações brasileiras. E a mensageira foi a natureza. Ou melhor, as calamidades ditas naturais. A sucessão de dilúvios e terremotos obriga os jornalistas a encararem uma questão crucial. O público não fica cansado de tanto horror? A solidariedade é capaz de resistir à exposição contínua? Repórteres que fazem o trabalho de campo são geralmente os mais sensíveis, comovidos com o que viveram e viram, gostariam de comover os leitores, ouvintes ou telespectadores. Já os editores querem movimento, e o marketing tem obsessão por novidade. Mas o que quer o público? O que se espera de um veículo jornalístico? Espetáculo ou humanidade? Show ou realidade? Circo ou compaixão? Este debate já foi bizantino, acadêmico, remoto. Agora, infelizmente, ficou atual e para sempre. Logo na primeira noite de 2010, a natureza mostrou a sua força. Na Ilha Grande e em Angra dos Reis, no estado do Rio, a terra levada pelas chuvas fez encostas desabarem, soterrou casas, interditou estradas e mudou a paisagem de forma assustadora. O saldo foi de 46 mortos e centenas de desabrigados. Os jornais estamparam manchetes e abriram espaço para mostrar o drama dos sobreviventes e das famílias das vítimas. Mal as chuvas do início de janeiro começavam a perder espaço na mídia, uma catástrofe de grandes proporções no Mar do Caribe surpreendeu o mundo. Um tremor de 7 pontos na escala Richter arrasou o empobrecido Haiti. Matou 200 mil pessoas, deixou 300 mil feridos e 1 milhão de desabrigados. As cenas da capital Porto Príncipe chocaram o mundo. A mídia mundial mandou repórteres e correspondentes para acompanhar o trabalho de resgate das vítimas. À medida em que o tempo passa, as chances se tornam bem menores. Jornalistas que, em meio a tanta desgraça, têm que se esforçar para manter o equilíbrio. Eram tantas mortes, era uma situação tão degradante que se você mostrasse tudo, você perdia um pouco a mão. E isso, buscar esse equilíbrio, era um desafio muito grande. Eu acho que o termômetro para isso é o bom senso. O bom senso naquele momento funcionava, até para que as pessoas entendessem que a gente estava ali para ajudar. A gente não estava ali simplesmente para expor o sofrimento deles, virar as costas e ir embora.
E eu acho que isso o povo haitiano conseguiu entender. Assim, eles encontravam na gente, na imprensa, uma forma amiga, sabe? Eles chegavam até a gente, pediam socorro, pediam comida, pediam água. Então, eles sabiam que dava para confiar na gente. E por si só, o assunto do Haiti, o terremoto do Haiti, se manteve na mídia durante tanto tempo. Era uma tragédia sem precedentes, era tanta coisa ainda para contar sobre aquele país, que isso se segurou durante muito tempo nos principais jornais e nas principais emissoras do mundo, valendo notas e valendo notícias durante muito tempo. As notícias, novidades, enquanto tiver novidade, enquanto tiverem coisas novas, enquanto não entra na rotina, no rame-rame, enquanto hoje não está igual amanhã, enquanto a gente consegue encontrar boas histórias, isso vai se mantendo na primeira página do jornal. Depois, infelizmente, enfim, o espaço é limitado, o orçamento do jornal é limitado, enfim, a gente não pode manter um enviado infinitamente no Haiti. As próprias agências internacionais vão deixando o tema meio de lado e vai sumindo. Não tem um prazo exato, depende de caso a caso. O Haiti, eu lembro que só na primeira página do nosso caderno, pelo menos 2 semanas ou 20 dias ficou na primeira página do caderno. Deve ter emplacado uma semana seguida de manchetes do jornal. Mas chega um momento em que aquilo não avança, não vai além, e a gente deixa de cobrir em loco também, que é um fator que determina que a cobertura reflua. Em fevereiro, a natureza também não deu trégua. Na pequena ilha da Madeira, em Portugal, um temporal destruiu ruas, pontes e casas, deixando 42 mortos. O balneário europeu, cenário de tantos filmes, ficou devastado. O continente também sofreu com a fúria das tempestades. Só na França, 52 pessoas morreram atingidas pela força das águas. No dia 27 do mês passado, os chilenos foram acordados com a terra tremendo. Um terremoto de mais de 8 graus atingiu a capital Santiago e o sul do país. A cidade de Concepción e o arquipélago de Juan Fernández foram varridos por uma tsunami e reduzidos a escombros. Até agora, o governo já identificou mais de 400 mortos, mas esse número pode chegar a mais de 800. Há pelo menos 2 milhões de desalojados. A catástrofe não abalou só a estrutura dos imóveis no Chile, mas também o governo, que demorou a pedir ajuda. Além disso, o sistema de alerta de tsunamis foi falho e o exército não foi eficiente no combate aos saqueadores. O caos no país vizinho comoveu os brasileiros. São 2 coisas diferentes. Uma é você tomar conhecimento de uma catástrofe, outra é você conviver com ela. Conviver é pesado, né? Terrível. Agora, tomar conhecimento é ficar se informando do que está acontecendo com as pessoas, e a gente toma, cada um com a sua maneira de ser, cada um com a sua relação emocional com o acontecimento. Quanto mais próximos os acontecimentos são, mais eles nos afetam, né? Atingem mais. É engraçado, mas essa distância geográfica gera um distanciamento afetivo também, né? Então a proximidade é muito importante no sentido de mobilizar a pessoa. E mobilizar o interesse também por ler mais, por saber mais a respeito do assunto. Ontem, um novo sismo de 6,6 pontos abalou a Turquia. Dezenas de mortos e desabrigados são, desta vez, os alvos da mídia. Mas até quando? Nesta edição do Observatório da Imprensa, temos 3 convidados que vão falar sobre a cobertura de grandes tragédias naturais. Em Brasília, estão Luciana Lima, repórter da Agência Brasil, e Alain Marques, repórter fotográfico da Folha de São Paulo. Ambos cobriram o terremoto do Haiti. Já em São Paulo está Renato Janine Ribeiro, professor titular de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo. Nós vamos começar com os jornalistas e Luciana Lima, que é repórter da Agência Brasil, trabalhou com assessoria de imprensa, passou pelas redações do SBT e Portal Terra em Brasília e no Espírito Santo trabalhou em jornais locais, na Rádio CBN e também no jornal O Estado de São Paulo. Luciana, eu queria que você nos trouxesse aqui, digamos,
toda essa sua aventura, esse percurso, quer dizer, você está, de repente, no trabalho, cobrindo o Brasil, e, de repente, a terra treme no Haiti, e você vai para lá, e você é obrigado a trazer aquela catástrofe para perto do Brasil. Eu queria a sua reflexão sobre esse percurso, essa transformação, não é? Olá, boa noite, Dines. É um prazer falar com você. E realmente foi uma coisa rápida. Eu fiquei sabendo do terremoto por volta das 10 horas da manhã. A redação me ligou, você teria como estar na base aérea às 11 para embarcar para o Haiti. Aproveitando, nesse caso, uma carona do governo, porque já não tinha como chegar ao Haiti de avião, já estava com o tráfego aéreo totalmente paralisado e dando prioridade à estrutura que se ia montar no Haiti para ter para atender a população. Bom, e aí não tive dúvida, peguei a mala, juntei o que tinha, procurei o passaporte e fui para a base aérea. E com isso a gente conseguiu chegar no Haiti. Fomos uma das primeiras equipes a chegar no Haiti, logo depois do terremoto. Chegamos no dia seguinte, na quarta-feira. O terremoto havia ocorrido por volta das 16 horas lá no Haiti, e no outro dia a gente chegou lá. Então foi uma experiência muito rica, ao mesmo tempo teve seus momentos dolorosos. Chegamos ao anoitecer no Haiti, e no dia seguinte saímos às ruas, e foi aí que demos de cara assim, com uma tragédia que a gente também, mesmo sabendo das notícias, mesmo tendo conversado com os militares lá na base, e eles falaram para a gente do desespero que eles já estavam encontrando nas ruas, no dia seguinte a gente viu que a tragédia era ainda maior e que as pessoas ainda estavam atônitas, algumas não acreditando no que aconteceu. O Haiti foi uma barra pesada mesmo. Luciana, eu queria que você trouxesse para o telespectador, digamos, toda essa vivência do jornalista. Quer dizer, ele está vivendo uma situação traumática, não é? Penosa, e ele quer trazer isso, quer transmitir isso, quer botar o público nessa mesma situação, nessa mesma tensão, não é? E às vezes por razões alheias à sua vontade, a matéria sai curta, ou a matéria logo é suspensa, ele não consegue. Eu queria que você discorresse um pouco sobre essa frustração. Quer dizer, o jornalista é tirado de uma realidade, é jogado numa outra realidade traumática, e ele quer participar, ele quer dizer o que viu, e logo aquilo é reduzido. Eu queria saber como é que você vê isso. Bom, quando ocorre uma tragédia dessa, pelo menos a minha experiência no Haiti, o grande problema que a gente encontrava era a estrutura de comunicação no país, que ela ficou totalmente abalada. Não tinha internet, não tinha telefone celular, e aí você imagina como é você ver aquilo tudo, ter que transmitir as imagens, ter que transmitir o áudio, ter que fazer as matérias para informar. Aliás, você está ali para isso, e esse impedimento técnico, isso acaba frustrando. Nós tivemos no primeiro dia que entrar com o audiotape, e a imagem ali era tudo, mas a gente não conseguia passar aqui para o Brasil essa imagem. Quando conseguíamos internet, era uma internet muito lenta, e os telefones não funcionavam, era uma pane geral mesmo. E isso realmente angustia, porque você quer cumprir o objetivo de você estar naquele país arrasado pelo terremoto e transmitir para o Brasil o que estava acontecendo ali. E sensibilizar as pessoas, principalmente, para a tragédia humana que acontecia naquela capital, em Porto Príncipe, que ficou totalmente destruída. Alan Marques é repórter fotográfico da Folha de São Paulo há 13 anos, jornalista formado pela UniCeub e é pós-graduado
pela Fundação Getúlio Vargas, também trabalhou em O Globo e no Jornal de Brasília. Recebeu o Prêmio Folha 2009 de fotografia, entre outros. Alain Marques, primeiro eu queria que você nos dissesse que você foi para lá e voltou doente. O que aconteceu com você? Na verdade, a gente acabou adotando um jargão militar, porque não foi só uma pauta o Haiti, acabou sendo uma missão. Então a gente estava engajado nessa história de cobrir de forma forte, de forma de se entregar inteiramente para a pauta. Então você acaba abrindo mão de alguns itens de segurança, você precisa ir em alguns lugares que você se arrisca. Então esse tipo de pauta deixa você mais fácil de sofrer fisicamente e talvez psiquicamente também durante a cobertura. E acabei voltando para o Brasil pensei que não tinha pego nada, mas acabei voltando com malária, que foi um desastre para mim, porque a cobertura acabou, voltei para o Brasil e uma semana depois da cobertura, na véspera do carnaval, tive os primeiros sintomas. Passei o carnaval inteiro tremendo na minha cama, então não foi nada muito bom. Agora, ela faz parte da profissão. Quando o secretário de redação falou para mim que eu iria para o Haiti, ele perguntou, vem cá, você pode dizer que não vai. Se você não quiser, você tá liberado a não ir. É uma opção sua. Mas não tem como recusar, porque é uma pauta tão importante que pode ser a pauta da sua vida, pode ser um momento crucial na sua carreira. Então, não há como você, depois que sugerem seu nome, depois que dizem para você que aquela pauta é sua, se você recusar, fica um bichinho dentro da cabeça dizendo assim, cara, foi uma coisa que você não devia ter feito. Então recusar é uma coisa que não poderia passar pela minha cabeça recusar, e tanto é que fui com muita satisfação. O trabalho foi bom, o resultado foi excepcional. Agora, a única coisa que faltou foi um pouquinho mais de sorte para voltar com a saúde mais inteira. Foi uma doença que me levou 5 quilos em 5 dias e me deixou muito mal e que ainda estou me recuperando. Mas não é nada comparado ao trabalho, o impacto do meu trabalho para a vida e eu acho que para o leitor do jornal. Renato Janine Ribeiro é professor titular de Ética e Filosofia Política na Universidade de São Paulo, a USP, no qual se doutorou após defender mestrado na Sorbonne, em Paris. Foi diretor de avaliação do CAPES em Brasília. Seus principais interesses são a construção da democracia, direitos humanos, a filosofia política clássica e também jornalismo e imprensa. É um convidado frequente, graças a Deus, aqui no nosso programa e realmente tem dado grandes contribuições ao longo da nossa existência. Renato, eu queria que você fizesse uma reflexão justamente sobre isso, quer dizer, você tira 2 profissionais da sua rotina num determinado ponto do mundo, manda para outro, eles vêm carregados de eletricidade para realmente fazer essa transposição do que eles estão vendo para uma outra realidade e se desgastam e logo depois acabou, volta e acabou essa história. Como é que você vê essa missão do jornalista, né? Essa tarefa de transpor de uma realidade para outra e logo depois desligar os seus nervos, desligar o seu estresse, desligar tudo que você viveu? Esse é um caso quase excepcional, né? Porque você tem muitos jornalistas que cobrem um assunto constante, cobre política, cobre Brasília, cobre economia. E, de repente, quando nós estamos falando de tragédias, é uma situação tão excepcional que arranca a pessoa da rotina, que é muito difícil você ter um profissional preparado para isso. Quer dizer, você, graças a Deus, talvez não tenha um especialista em tragédias, em catástrofes, do que sejam,
como nós tivemos muitas nos últimos meses, assim como vimos no começo do programa, estamos muito impactados por isso. Agora, é uma coisa de exceção mesmo. A pessoa sai no momento, vai para lá e para a pessoa deve ser uma experiência difícil e, ao mesmo tempo, a cobertura sempre se ressente disso. Porque você precisa entender o que está acontecendo. Quer dizer, são placas tectônicas que se descolam, que se afastam, mas o que mais? Quer dizer, um país que é um país praticamente destruído, o Haiti, que então um terremoto mais fraco que o do Chile mata 400 vezes mais gente. Então, como entender tudo isso? Como fazer para prevenir outros dramas humanos? O que a gente pode fazer? Isso também é uma coisa que é difícil quando você tem uma cobertura, de certa forma, de exceção. Eu acho que é uma exceção na vida das pessoas que ficam chocadas, que voltam com uma experiência humana talvez forte, que cada um vai digerir de um jeito, mas para o leitor, para o espectador, também é muito importante saber o que ele aprende com isso, o que isso muda na percepção do mundo. Vamos fazer uma pausa e voltamos já. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa discute a cobertura das grandes calamidades naturais pela mídia brasileira. Luciana, na reportagem que nós apresentamos no início dessa edição, a Lilian Telles, da TV Globo, deu um depoimento muito interessante, né, que, digamos, a relação do jornalista com aquele que está sendo fotografado, está sendo entrevistado, aqueles que estão sofrendo a tragédia, não é? E ela diz que há um momento em que, digamos, no caso do Haiti, não é, que os haitianos começaram a sentir que o jornalista significava ajuda. Quanto mais eles falassem, mais ajuda poderia vir. Quer dizer, estabeleceu-se um elo, quer dizer, o jornalista foi efetivamente o mensageiro, aquele que ouve o apelo, o grito de socorro, leva esse socorro para o mundo e depois isso se materializa através da ajuda. Você sentiu essa mesma sensação? Diniz, a Lília tem toda a razão. Inclusive, nós presenciamos juntas uma ação que salvou 2 vidas e que teve início, inclusive, na ação de um jornalista, né? O nosso colega Fábio Panuzio. Nós saímos juntos lá em Porto Príncipe procurando um supermercado. É um caso que eu vou contar e que vai ilustrar exatamente o que a Lília quis dizer. Saímos procurando um supermercado porque havia um boato, uma notícia de que 65 pessoas estariam vivas, porque teriam ficado debaixo dos escombros do supermercado e teriam condição de se alimentar. Isso já com 5 dias da tragédia, né? Bom, procuramos por toda a capital esse supermercado, não conseguíamos achar. E aí paramos num posto de gasolina para pedir uma informação. E 2 haitianos se aproximaram e começaram a pedir ajuda, porque havia uma casa ali perto que estava destruída, mas que as pessoas ainda batiam na parede, que as pessoas respondiam quando gritavam batendo na parede. E aí a gente decidiu abandonar a pauta do supermercado e ir até esse lugar. Só que a gente resolveu ouvir aí os haitianos. E eles já tinham pedido ajuda para alguns bombeiros que passavam na rua principal, mas que tinham outras coisas para fazer naquele momento. Também, lógico, salvar vidas, mas que não estavam empenhados naquela tarefa que eles estavam precisando. Resolvemos ir até lá. Percebemos que tinha realmente alguém pedindo ainda por ajuda. E o nosso colega Fábio Panuzio, da Rede Bandeirantes, deu a ideia da gente ir lá perto dos bombeiros e pedir ajuda para eles. Um bombeiro resolveu ir até o local, levou um cachorro, o cachorro deu sinais de que realmente tinha vida no local e daí a pouco tinha mais de 50 bombeiros com gerador, com equipamento, com um monte de coisa para salvar aquela vida. E dessa história, um garoto de 7 anos e a sua irmã de 14 anos foram salvos. Até são imagens que passaram aqui no VT, que começou aqui, quando começou o programa.
E isso é um episódio que me marcou muito, porque a atuação, salvar aquelas vidas, eu tenho certeza que dependeu aí do esforço do repórter. Alain Marques, aqui temos um telefonema de Bonfim, da Bahia, do Adriano Moraes Júnior. Ele pergunta, quando se está numa situação dessas, qual é a principal reação, qual é a reação de um repórter? Bem, quanto a essa cobertura, ela não surgiu, foi de repente para mim que aconteceu a cobertura, porque eu já tive um preparo para uma situação de desastre, porque eu fiz um curso da Cruz Vermelha para cobertura em áreas de risco, e antes disso eu fiz a cobertura do acidente da Gol, o 1907, onde teve resgate dos corpos das vítimas no meio da floresta amazônica. Então, tudo isso, essas duas coisas foram essenciais para mim, porque me prepararam para uma situação mais dramática igual a essa. Então, quanto à pergunta do Adriano, o impacto na vida da gente é terrível, né? Você vê situações que você não vê no cotidiano, no seu dia a dia. Mas, pelo menos a minha vida como profissional, profissional da fotografia, como jornalista, me preparou para toda uma cobertura que não me afetou tanto, que eu consegui realizar meu trabalho sem ter um grande drama na minha vida pessoal, porque eu consegui realizar o que precisava, consegui desenvolver o meu trabalho e mais do que isso, eu consegui realizar uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, só fica mais fácil se você só convivendo com isso, que é entender a situação humana, porque o desastre lá, ele teve um momento que foi resgate e foram o drama das pessoas que estavam sem suas casas. E isso durou mais ou menos uma semana, e começou a evoluir para uma coisa um pouco mais complexa, que foi a história da ajuda humanitária. Quando passou para a ajuda humanitária, você tinha alguns flancos que deveriam ser cobertos, que eram a história da ajuda humanitária que estava vindo para o Haiti e o perfil das pessoas que estavam sofrendo. Então, é uma complexidade que você precisava que é necessário o jornalista estar preparado para isso, porque você precisa realmente entender a situação, ter conhecimento do país, da situação do país e tentar levar isso ao leitor. Então foi uma coisa que foi muito além de apenas ser um documentarista, de dizer o que está acontecendo. Tinha que ir além disso, dizer a situação real da população e como essa ajuda humanitária, ela vindo ou não vindo, ou como as pessoas estavam lidando com isso. Renato Janine Ribeiro, o psicanalista Luiz Alberto Pi, na reportagem que iniciou essa edição, ele faz uma apresentação muito curiosa, que leva o assunto para o âmbito do leitor, do telespectador, do público, não é? Ele divide, quer dizer, uma coisa é tomar conhecimento, ser informado, não é? A outra coisa é conviver, quer dizer, entrar na tragédia, sofrer a tragédia que o telespectador não está vendo, ou o leitor não está vendo, mas sabe o que está acontecendo porque está acabando de receber mensagens, ou palavras, ou fotos. Como é que a gente consegue fazer com que o público conviva com o que nós estamos contando? Quer dizer, para que não seja uma coisa que entre na rotina, que depois vire apenas um folhear de páginas ou esperar que passe esse assunto e entre outro mais leve? Eu acho que isso toca numa questão importante, que é que uma tragédia dessas leva muitas pessoas a quererem ajudar. Isso é um lado bonito. Eu lembro uma catástrofe em Santa Catarina, 25 anos atrás, que mobilizou muito o Brasil. E nesses casos, as pessoas têm vontade de dar, têm vontade de doar alguma coisa. Isso é um lado muito bonito. Mas o que é muito difícil também é fazer que essa maneira pela qual as pessoas se envolvem, pela qual elas manifestam que foram tocadas pelo assunto, que não tem uma relação puramente externa e que elas querem ajudar,
Eu acho que a imprensa não tem ajudado muito a desenvolver isso. Quer dizer, eu pensei muito quando teve o tsunami de 5 anos atrás, o que podia mandar para o Ceilão, para o Sri Lanka. Você colocar objetos, roupas, comidas, além da questão do transporte, você nem sabe se são os adequados para a região, para a época do ano e tudo mais. Então, decidi doar dinheiro. Agora, para quem você vai doar dinheiro? É muito difícil você saber isso. Geralmente tem Unicef, geralmente tem alguma entidade mais séria, mas é difícil você saber quem é sério e quem não é. Eu acho que pela gravidade da coisa, é uma coisa que já tinha que ser uma pauta de jornal, sabe? São os Médicos Sem Fronteiras, qual grupo que é adequado para isso? Em outras palavras, eu acho que isso toca mesmo as pessoas e mobiliza nelas uma das coisas que eu acho mais bonitas, que é a vontade de ser solidário. Quer dizer, não é apenas porque isso poderia afetar você, porque nós estamos totalmente fora da rota dos terremotos, das calamidades de deslizamento de serra, etc., nós estamos no meio. Mas essas tragédias como o Haiti, a chance disso acontecer no Brasil é mínima. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa dimensão da solidariedade humana, de você sentir que um povo do qual a gente não sabe praticamente nada, com o qual a gente tem pouquíssimo contato, tão diferente, que, no entanto, haja pessoas empenhadas, entusiasmadas, animadas, melhor dizendo, pela ideia de ajudar, isso é muito bom. Só que eu acho que a imprensa podia, nesse ponto, fazer um pequeno esforço para canalizar melhor essa ajuda e canalizar melhor essa disposição dos cidadãos. Luciana Lima, eu queria a propósito disso que o Renato menciona, quer dizer, fazer com que o telespectador, o leitor, o ouvinte tenha uma reação proativa, faça alguma coisa, não é? Você está lá, você está contando uma história, mas você está pensando nisso? Você está realmente pensando em fazer com que essa história entre pela casa, entre na sala de jantar, entre na sala de estar e faça com que as pessoas cheguem até você? Ou você está apenas cumprindo o seu dever de contar aquilo que tem que contar? Eu acho o seguinte, o nosso dever é contar essa história e contar de forma com que as pessoas se sensibilizem. E eu acho que nesse caso a imprensa tem um papel importantíssimo e que ficou muito claro nessa história do Haiti. Porque quando ocorreu o terremoto lá, a cidade realmente ficou totalmente destruída. E eu acho que uma coisa que prejudicou muito e que foi uma coisa até distorcida, um pouco distorcida na primeira semana, é de que se esperava que o Haiti voltasse a uma situação de extrema violência, com ressurgimento das gangues e tudo, e a imprensa, alguns setores da imprensa simplesmente queriam queriam esse lead, queriam essa notícia. E ao contrário disso, o que se viu nas ruas de Porto Príncipe era uma situação de uma população resignada, sofrendo, mas com muita dignidade. Os saques, lógico que ocorreram saques, é lógico que ocorreram situações de violência, mas era uma situação onde aquele direito de propriedade que a gente tem aqui já não valia mais. Não há como você proteger um supermercado cheio de comida com todas as pessoas passando fome. Eu vi, por exemplo, chegar o comércio ambulante voltar a tentar funcionar 3 dias depois do terremoto, e cada um com sua banquinha de legumes, de chuchu meio estragado, de repolho meio estragado, mas aquela banquinha estava ali, ela estava sendo respeitada e as pessoas tentavam comercializar. Então, quer dizer, é sinal de que não havia essa violência tão exacerbada. E se o saque tivesse sido visto pela imprensa como uma situação de famigeração, com uma situação que a pessoa está procurando o que comer e o que beber, eu acho que a imprensa teria contribuído um pouco mais para retratar essa situação de acordo com o que estava realmente acontecendo.
Eu acho que existe uma responsabilidade que a gente precisa pensar um pouco. Alain Marques, você em algum momento sentiu que precisava se censurar? Ou melhor, você sentiu que na redação também algumas fotos que você mandou, digamos, foram descartadas porque eram chocantes demais, fortes demais? Como é que é essa sensação de que você é mandado para o exterior para ver tudo e, de repente, o que você vê sai pela metade, ou sai uma ínfima parte, ou sai apenas um detalhe que não era aquele que você queria ressaltar? Eu acho que, quanto a essa parte de censura, eu não enfrentei nada disso. Tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu desenvolvi para o jornal, foi um trabalho de harmonia e de equipe. A gente sabia exatamente o que tinha que fazer e o perfil do jornal. Eu acho que eu mesmo me policio para não fazer nada que seja grotesco para o leitor do jornal. Então, se alguma coisa passar na minha frente que eu acho que não devo fotografar, não tenho problema nenhum em recusar fotografar. E tudo que eu mando para o jornal tem uma discussão para saber o que vai ser publicado ou não. Então, censura não teve. O que a gente procurou ali, na verdade, foi dar foco para a cobertura. A cobertura começou com um desastre, onde tinha os resgates, depois passou para uma cobertura que era mais, talvez, personalizada. Por exemplo, eu fiz um personagem que era um menino de 10 anos, o nome dele era Jojo. Ele estava jogando bola quando o terremoto atingiu o Porto Príncipe. Ele foi jogado para o ar, depois para o chão, e quando ele foi atrás da casa dele, tinha acabado a casa dele. Perdeu o pai, a mãe e os irmãos desapareceram. Então, foi atrás desse tipo de história que eu fui na cobertura. Renato Giannini, você mencionou e você trouxe aqui para a nossa conversa a questão de provocar uma reação de ajuda, uma reação proativa para que o público se movimente, faça alguma coisa. Mas você não acha que também é importante fazer com que o homem contemporâneo, tão informado, seja mais sensível, deixe de ser tão apressado? Porque o que nós estamos vendo hoje é que o excesso da informação, de certa forma, cortou a possibilidade das pessoas se sensibilizarem, né? Elas rotinizaram absorveram muita tragédia e não reagem como talvez devessem diante de uma coisa tão grande como essa, né? A gente vê nos próprios sites dos jornais que, junto com as imagens do Haiti, na mesma página você tem, nas melhores imagens do dia, imagem de desfile de moda, imagem de outras coisas que às vezes ficam até um pouco chocantes. Quer dizer, 300 mil pessoas morreram em questão de minutos, horas, sei lá o quê, raras vezes no mundo, talvez, ter havido tantas mortes num espaço de tempo tão curto. E, no entanto, a vida continua, o que tem que continuar, mas há certas coisas que parecem levianas ou muito pequenas diante disso. E, de fato, se fala muito nas pessoas ficarem meio blasés, meio indiferentes diante disso tudo. Agora, eu acho que a gente tem que pensar, quer dizer, nós estamos falando com duas pessoas, a Luciana e o Alain, que estavam presentes e cuja missão era cobrir o imediato, quer dizer, uma imagem, outra realmente a história, reportagem e tudo mais. Agora, o jornal também tem toda uma estrutura que está por trás, que é a estrutura que vai fazer reportagens, vai eventualmente conversar com cientistas, que passa num assunto nesse assunto é fundamental, seja São Luís do Paraitinga, seja o que for, você tem que saber um pouco o que está acontecendo. E acho que nessa estrutura toda, eu acho que apesar do lado blasé, o fato das pessoas verem um deslizamento como que houve em Angra, verem a destruição que houve em São Luís, tudo mais, mexe, acho que isso mexe mesmo. O que me preocupa muito, academicamente, humanamente, é o que resta disso no dia seguinte. Quer dizer, no dia seguinte o que acontece? Eu só tenho a imagem e levo um choque na hora e isso não resulta nada em minha vida, em minha ação, ou na vida e na ação das outras pessoas, ou isso mexe um pouco.
Quer dizer, as pessoas que vão lá provavelmente foram mexidas na vida delas. Agora, as pessoas que veem isso, elas mexem e depois vão atuar, vão se dedicar mais a alguma coisa, vão procurar fazer alguma coisa que melhore o mundo, porque a gente está, essa pauta das catástrofes, está lidando realmente dá uma certa sensação de apocalipse, de fim de mundo. Então, o que se pode fazer diante disso? Eu acho que é um pouco essa a minha preocupação de como a imprensa pode pautar isso, pode ajudar isso, pode desdobrar, quer dizer, entre o sentimento bruto que a gente tem com os repórteres que estão no local e o que a reportagem, a redação, as entrevistas vão trazer, que é uma matéria talvez um pouco mais fria, mas que talvez juntando tudo isso dê essa densidade, dê esse day after, esse dia seguinte. Bem, está na hora de fazermos mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que discute nesta noite o jornalismo e a cobertura das grandes calamidades naturais. Temos aqui um telefonema do Pará, Orochiminá, Angélico Novato. Ele pergunta para a Luciana, e o medo? Qual era o seu temor quando estava lá, em meio à calamidade? Não tive muito medo, não. Eu acho que tive um entusiasmo. O meu temor era realmente não conseguir dar conta da cobertura, mas eu tive um grande entusiasmo de estar lá e de participar dessa cobertura tão importante assim, para a minha carreira, para a minha vida. O Walter Alcântara, de São Paulo, pergunta para o Alan Marques, você poderia recusar o convite para ir? Você podia dizer, não, eu não estou preparado, eu não quero ir? Sim, podia sim. Tinha total liberdade para dizer não. É uma coisa que ninguém pode me forçar. A história do jornal é a história que permite... A minha história no jornal e a história do próprio jornal é de permitir toda a liberdade profissional. E só para completar a resposta que ela deu para o Angélico, lá tinha duas situações de segurança. Uma que era você sair com os soldados da ONU, que você ia de colete, de capacete, porque você acompanhava um exército invasor, digamos assim, né? Que é um exército estrangeiro, e outro que você ia sozinho. E, por incrível que pareça, sem capacete, sem colete, eu me senti mais seguro, porque eu tive mais proximidade com os haitianos. Aí a conversa era mais franca, sem ter o exército do lado e sem ter aquela placa de metal, que era uma coisa ostensiva e talvez ofensiva para o povo, né? Pelo nosso chat, uma pergunta do Kleber Nunes, de Recife, Pernambuco, para Renato Janine Ribeiro. Qual é o limite entre a cobertura ética de uma catástrofe e o sensacionalismo? O jornalista tem que dar o máximo e mostrar a dramaticidade, e isso, até quando isto é ético e até que momento isso passa a ser sensacionalismo? Olha, quando eu era pequeno, meu pai era jornalista, ele foi até presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo. E eu lembro que na época ele me disse que havia uma espécie de pacto ou acordo dos jornais de não noticiar suicídio e de não mostrar, acho que cadáveres nas fotos. Havia alguma coisa do gênero, se eu bem me lembro, isso faz tempo. E, quer dizer, esses eram princípios que havia, que deixaram de existir, quer dizer, existe uma mudança na sensibilidade das pessoas. Hoje ver um corpo, um cadáver no jornal, na TV, não choca tanto quanto chocaria em outros tempos, mas é claro que dependendo da forma como está desfigurado, pode chocar muito. Eu acho que na cobertura do Haiti, eu não lembro, nessas coberturas de catástrofes naturais, eu não tenho lembrança de ter visto nenhuma imagem que me chocasse como sensacionalista. Me chocava a realidade que elas mostravam, não me chocava a mostra delas. Realmente, se eu for falar de algo sensacionalista, e sem querer ser moralista e não o sendo, mas ver isso muito mais na cobertura de carnaval. A cobertura de carnaval é muito mais sensacionalista do que essa. Essa está mostrando dramas, está mostrando coisas reais, terríveis.
e, eventualmente, até a coisa dura pode ter esse aspecto de suscitar a compaixão, que é uma palavra que a gente tem que pensar até na etimologia. Paixão é pathos, é sentir com alguém. Quer dizer, a minha capacidade de ver que uma outra pessoa está sofrendo, e mesmo que ela esteja a 10 mil quilômetros de distância, o sofrimento dela mexer comigo. Aquela imagem do menino lá, negro, com um sorriso abrindo a boca, que, pelo que eu entendi, foi o menino salvo pela ação em que a Luciana estava. Aquela imagem é comovente, a gente vê isso, a gente sente que tem essa humanidade comum com os outros. Isso não tem sensacionalismo. Ao contrário, isso é fortemente ético, eu acho. Luciana, você quando está num trabalho desses, especialmente nessa circunstância tão dramática, você tá pensando assim, não, eu queria que a minha matéria aparecesse na escalada, eu queria que isso tivesse mais força, ou você está apenas querendo fazer aquilo que tem que transmitir, a sua missão, sem se preocupar com a repercussão, com o furo ou com o destaque que a sua matéria ganha? Não, eu quero que a minha matéria esteja na cabeça da página, que ela esteja na escalada e que ela tenha repercussão, né? Que ela seja replicada. A gente trabalha também com a internet, né? E você joga uma matéria no ar e depois vai ver a repercussão dela, está em todos os sites, todos os jornais. Isso é muito gratificante. Você vê que você cumpriu o seu trabalho, você cumpriu a sua meta, que é, sim, ver seu trabalho sendo lido pelas pessoas, sendo visto pelas pessoas. Isso é muito bom. Ana Marques, você acha que você saiu dessa experiência uma pessoa diferente? Diferente, eu não diria. Eu diria que saí mais completo, porque eu consegui controlar algumas emoções, eu consegui fazer meu trabalho, eu consegui espaço no jornal, consegui coisas que só poderia ter conseguido se eu tivesse ido para lá. Então, diferente não, eu continuo sendo a mesma pessoa, o mesmo cara. Eu acredito que a experiência me completou um pouquinho mais. Agora, não mais do que isso. Eu me senti sensibilizado em vários momentos. Momentos que você não tem como conter as lágrimas, que você fica realmente emotivo, que você simplesmente não tem como deixar o lado humano. Mas isso não foi porque era a situação, isso é porque faz parte de mim. Eu sou emotivo e me senti sensibilizado. Então, diferente eu não voltei um pouquinho mais completo. Renato Giannini, eu como telespectador com relação ao Haiti, eu tive um grande choque com a TV Globo, que estava dando um show, estava com não sei quantas pessoas lá, equipes muito bem equipadas, deram, nos primeiros dias, deram realmente uma cobertura, inclusive a Lília Telles estava muito presente, sabe? E o jornal, o telejornal, o Jornal Nacional, mostrava isso com grande intensidade. E, de repente, 6 dias depois, na segunda-feira, quando a coisa ainda estava pegando fogo, o assunto é passado para o segundo bloco, e já vem aí a matéria de Nova York, quer dizer, já não é do Haiti. Quer dizer, essa coisa não é um pouco brutal? Quer dizer, você quer ver, você como como ser humano, você quer que isso seja coletivizado, esse sofrimento seja socializado, seja extensivo a todos, e de repente, com uma frieza, assim, não, passou o fim de semana, nova semana, vira o dial, vida nova. Quer dizer, essa coisa não para mim, jornalista com quase 60 anos de profissão, isso me chocou. Eu fiquei abismado. Não sei se você, como observador, como uma pessoa sensível e preocupado com a participação da mídia na vida cotidiana, vê essa questão.
Eu acho que você colocou bem, é o que eu chamaria o dia seguinte. Quer dizer, como fica tudo para as pessoas, quer dizer, como fica para a mídia, mas como fica também para os espectadores, para as pessoas. Será que a gente simplesmente vira a página? É um pouco como certos casos de corrupção, eu não estou falando de hoje, nem de ontem, de muitos anos atrás já, de muito tempo, que um substitui o outro e é tudo igual. Então, acho que uma experiência é uma coisa que modifica a gente, se a gente sabe viver. Então, uma experiência é algo que tem que ter uma continuidade. Se a mídia some com isso, porque a velocidade dela, sobretudo na mídia televisiva, é muito grande, isso pode ser um pouco ruim, na medida em que tudo isso tem um trabalho de gestão, quer dizer, e também de gestação. Você está entabulando uma relação com um país do qual muitas pessoas mal ouviram falar, do qual mal sabem, que de repente se torna hiperpresente para uma tragédia e aí some. Não dá para ser desse jeito. Quer dizer, tem que haver uma elaboração interna maior. Não sei o que a mídia pode fazer por isso. Só sei que humanamente isso trunca uma experiência. E não é bom que as pessoas não possam levar uma experiência desse tipo mais longe. Não é bom também para a mídia, não é? Quero agradecer a presença do professor Renato Janine Ribeiro e dos repórteres Luciana Lima e Alain Marques. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.